Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, a gente está inaugurando agora um novo formato. Ao invés de fazer um programa mais longo, colocando uma série de temas, fazer programas mais curtos, abordando temas específicos. Assim você pode assistir em momentos distintos, mas ideal que você já engate um atrás do outro. Se der certo, vamos embora, né, gente? E o primeiro programa de hoje vai tratar da questão do Irã, Estados Unidos. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre a questão do governo brasileiro e a educação, comparar com a Argentina, o que está acontecendo lá, coisas muito interessantes. E o terceiro programa, vamos falar de juiz de garantias, se isso é um troço muito importante no Brasil ou não. Bom, então vamos começar aqui com o primeiro programa, Irã. Eu estou vendo muitos especialistas, e você também, que ficou preocupado com os rumos da humanidade, sobre o que está acontecendo ali. Mas é muito difícil que alguém acerte exatamente o que está acontecendo e até o que virá a acontecer. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos diante de um grande jogo de xadrez, onde não só o enxadrista tivesse de cada lado, mas você tivesse conjunto de pessoas, cada umas com as outras, se organizando para movimentarem peças nesse tabuleiro bastante difícil de entender. Então, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer. Existem pistas, eventualmente um ou outro pode acertar. Mas o que é uma certeza absoluta é que os Estados Unidos, o governo norte-americano, patrocina atos de terrorismo. Alguns órgãos de comunicação eles têm usado a expressão assassinato. A autoridade iraniana foi assassinada, enfim. Quando alguém é assassinado fora de um contexto de uma guerra, o que nós temos ali é um ato de terrorismo. Mas esse é um ato isolado do governo americano? Não. O governo americano, ao longo de toda a sua história, tem patrocinado torturas, assassinatos, sabotagens, insurreições, golpes militares, ditaduras e torturas. Então, esse episódio não é um episódio exclusivo. Não sou eu que falo isso. Você vai pegar diversos autores americanos. O meu predileto é o Noam Chomsky. Ele fala, inclusive, que a corporatocracia, as corporações que mandam nos governos americanos, elegem seus inimigos. Quem é o inimigo da vez e como aquilo pode ser utilizado estrategicamente. A própria guerra, entre aspas, contra o Iraque, eu digo entre aspas porque guerra é quando você tem duas nações se digladiando. Ali que você teve foi um bombardeio unilateral dos Estados Unidos contra o povo iraquiano para roubar o petróleo iraquiano, com a argumentação que todos nós sabemos hoje, mas já sabia na época que a argumentação falsa, que havia armas de destruição em massa, que Osama Bin Laden era protegido por Saddam Hussein, tudo mentira, mas lá os americanos destruíram o Iraque, roubaram o petróleo do Iraque, e o Iraque está aquele barril de pólvora até hoje. E sem falar na tortura institucionalizada, onde vários torturadores no mundo fizeram cursos nos Estados Unidos, nas escolas de guerra norte-americana. O mais famoso que pintou aqui pelo Brasil era um cara que respondia pelo nome de Dan Mitrione, uma pavorosa criatura. E no mundo inteiro a gente teve registros de ações patrocinadas pelos Estados Unidos. E como eu disse a vocês, isso aqui está nesse livro aqui de Noam Chomsky, e você pode encontrar em tantos outros. Chomsky, inclusive, diz que para que a tortura pudesse ser praticada contra os inimigos declarados dos Estados Unidos, pudesse ser realizada sem repercussões diretas para os seus executores, os Estados Unidos criaram bases militares fora do território norte-americano, como, por exemplo, a base de Abu Ghraib. As fotos estão aí na internet. Essa é uma foto muito... Eu não vou colocar muitas fotos, né, gente? Porque senão o YouTube bloqueia. Mas torturas que eram feitas contra diversos prisioneiros. Várias fotos ficaram super famosas com relação a isso. Deixa eu ver, tem várias fotos, gente. É um negócio assim... lamentável, né? A gente tem... Enfim, eu poderia estar colocando várias fotos para vocês aqui, mas eu não vou colocar. Porque também não tem essa necessidade de explorar a tragédia alheia apenas para ilustrar aqui o nosso vídeo, né? Então, se constituiu bases de tortura fora dos Estados Unidos para fugir da jurisdição norte-americana. Como é que a gente pode classificar esse tipo de situação, senão atos de terrorismo? O problema é que o governo brasileiro, aí é que a coisa fica complicada,
através do presidente da República, se pronuncia nesse sentido aqui. Vamos lá. O presidente Bolsonaro disse que apoia a ação americana e que o Brasil condena o terrorismo. Bolsonaro avalia que uma das preocupações é a possível oscilação do petróleo. Olha só, então, como vocês podem ver, a questão de classificar um ato como terrorismo ou não depende de quem pratica e de quem sofre, né? O presidente da República ele deve achar que a facada que o Adélio deu nele foi um ato de terrorismo. No entanto, matar uma pessoa sem proporcionar a essa pessoa nenhuma defesa, isso aí não é um ato de terrorismo. Então, ele quer dizer, ele apoiou esse tipo de situação, mas ele é contra o terrorismo. Quer dizer, nosso presidente é uma pessoa com pouca capacidade de entender o que está acontecendo em todos os níveis. É como a gente que é torcedor de time de futebol, né, gente? A gente sabe que alguns atletas, quando entram em campo, não vai dar certo, não adianta. O time da gente não vai conseguir sucesso, só se der muita sorte. A impressão que eu tenho quando vejo o presidente da República é exatamente a mesma coisa. A gente está entregue à sorte, e a má sorte que o nosso presidente é muito incapaz para entender o que está acontecendo e é pessimamente auxiliado, porque ele é auxiliado pelo ministro das Relações Extraterrestres, que é um belicista, é um homem que, se fizer um teste psiquiátrico, ele vai sair preso com a camisa de força tamanho GG, né, e algumas tarjas pretas direto na corrente sanguínea, e o nosso ministro da inteligência, ele até hoje não tem dado muitas demonstrações dessa inteligência institucional. Não se sabe até hoje de onde veio o óleo que estragou as praias brasileiras, como é que surgiram as queimadas, o que aconteceu com tanta queimada, como é que foi parar aquela cocaína lá no avião, enfim. E esse conflito agora de natureza geopolítica, o Brasil sempre tomando atitudes irresponsáveis, não soberanas, porque o Brasil simplesmente está funcionando, como dizem os espanhóis, né, como pátio traseiro, né? Como quintal dos Estados Unidos para os interesses norte-americanos. O problema é que o Brasil tem relações comerciais com o Irã também, né? Sobre esse assunto, gente, só para finalizar, vocês vejam, né, como é que é difícil o vídeo ficar curto. O general que assessorou a área internacional no governo Temer, o Etchegoyen, ele usa uma metáfora muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, esse é um assunto muito sério, gente. Se a gente legitima esse tipo de ato do governo americano, daqui a pouco a gente não vai poder reclamar se eles por acaso acharem que algumas refinarias aqui no Brasil de cocaína, que estragam a saúde lá nos Estados Unidos, que atentariam contra o povo norte-americano, devem ser destruídas também. Então eles mandam os drones para cá, e aí, como é que fica? Então, por isso, eu achei muito interessante essa fala de um general, hein, gente? Não estamos falando de um general de esquerda, não. Estamos falando de um general que tem muito mais noção, pelo menos parece, do que as pessoas que estão na inteligência, entre aspas, no governo Bolsonaro. Gente, a gente está com um péssimo jogador, um péssimo atleta comandando nosso país. Vamos torcer aí para a gente aguentar o máximo que for possível, né? Sem que o Brasil seja jogado numa guerra. Já tentaram aí botar o Brasil invadindo a Venezuela, criando conflito com a Venezuela. Está cheio de machos, né, de machões nesse governo. E agora a gente está se alinhando com essa questão do Irã. Gente, eu deixo aí o vídeo para vocês comentarem. Daqui a pouco tem outro vídeo aí sobre outro assunto, tá bom? Grande abraço, até já, tchau!